Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito boa noite, torcedor vascaíno, muito boa noite, torcedora vascaína. Esse é mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Vamos falar sobre muita coisa hoje, vamos falar sobre Pedro Raul, que já está aí bem próximo de acertar com o Vasco. Vamos falar sobre Maracanã. O Vasco aí entrou em contato com o governador Cláudio Castro para tentar essa renovação e tentar negociar essa questão do Maracanã. Além disso, vamos falar também sobre Danilo Bossa, que deve sim voltar para o Juventude e não permanecer aí no Vasco. Vamos falar aqui também sobre essa questão de treinador, enfim, muita coisa para falar hoje, nesse dia 21 aí de novembro de 2022. Então já peço para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal, é muito importante para a gente. Engaja aqui bastante, comenta, fala aqui o que você está achando dos vídeos, o que você acha que deveria melhorar, enfim, muita coisa. Peço desculpas um pouco pela voz, estou um pouco doente. Fiz exame de Covid hoje, graças a Deus, negativado. No entanto, ainda estou um pouco doentio. Então, como eu já disse, deixa aqui o like. Se vocês não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, que a gente tem vídeo aqui diário falando sobre as informações do Vasco. Segue a gente aqui nas nossas redes sociais. O meu Twitter está aqui na descrição, o meu Instagram também, assim como o meu Instagram, como o Instagram de Pedrosa, e o Twitter dele também está tudo aqui na descrição para você acompanhar aí as nossas informações que são dadas pelas nossas redes sociais, mas também fica aqui atualizado nos vídeos do YouTube, tá ok? Bem, vamos falar aqui sobre essa questão logo do Maracanã. Isso porque o Vasco, como todo mundo sabe, se aliou a W Torre e a Legends, que são referências mundiais em gestão de estádio, e entrou em disputa para administrar o Maracanã. O clube entregou uma proposta de administrar o estádio, mas a abertura dos envelopes foi suspensa pelo Tribunal de Contas do estádio, que apontou irregularidades no edital de licitação. Os americanos da 777 Partners estavam no Brasil e ficaram surpresos com o adiamento. Decidiram então enviar um ofício ao governo do Rio de Janeiro solicitando a permissão provisória para gerir o Maracanã de forma imediata até que o processo de licitação do estádio seja concluído. No entanto, o clube não obteve resposta e aumentou o tom com o governo, enviando um novo ofício agora solicitando a participação da administração do Maracanã. Uma vez que a licença entre Flamengo e Fluminense acabaria na segunda quinzena de outubro e não houve nenhum retorno. Quando o governo do Rio decidiu renovar o termo de permissão de uso por mais 6 meses ao Flamengo e Fluminense, o Vasco se sentiu lesado por ter sabido da notícia pela imprensa e não ter ouvido nada no processo, o que agora pede intervenção ao governador. Isso mesmo, o Vasco está solicitando ao governador Cláudio Castro que ele possa aí intervir nessa questão sobre isso, porque o Vasco não foi escutado nesse processo. O Vasco enviou proposta, no entanto, não foi nem um pouco escutado. Então o Vasco deve aí, vamos torcer para que Cláudio Castro possa apreciar essa questão do Vasco e quem sabe aí dar prosseguimento a um julgamento justo. Acho que talvez não necessariamente tenha que dar ao Vasco, mas tenha que ter pelo menos uma justiça dentro desse meio, dentro dessas tomadas de decisões por Maracanã, que sempre beneficiam a dupla Fla-Flu. Essa é a informação que foi dada pelo GE, tá lá em seu site, se você quiser acompanhar e ver. É a informação dada pelo GE, do GE.globo, aí do Grupo Globo, enfim. Então fica aí a informação para você, a primeira informação aqui do vídeo. Bem, a outra informação é que a 777 autorizou e o Vasco vai sim avançar as negociações por Pedro Raul. Isso mesmo. Como eu já tinha dito antes, a negociação, disse no vídeo mais cedo hoje, a negociação está muito bem encaminhada. Pedro Raul aí muito provavelmente será sim reforço do Vasco. E o reforço aí já está chegando, acho que seria o primeiro reforço que muito provavelmente deva ser titular do Vasco, quem sabe. Então a 777 Partners deu ok. Isso porque todas essas negociações passam pela análise de scout, passam pela essa análise de desempenho da empresa americana 777 Partners, e aí, mais uma vez, aí ela autorizou nessa questão. Então Pedro Raul deve sim ser o novo reforço do Vasco.
que a vontade de acerto é mútua e dificilmente não vai acontecer. Agora falta só o Kashima Reysol, que é o time dele lá do Japão, dar o aval para a negociação ser finalizada, isso porque o Vasco já fez a proposta financeira para a compra do jogador. Essa informação foi dada por Lucas Pedrosa em seu Twitter e a informação inicial foi dada por mim e ele lá no Twitter também. A gente fez essa apuração inicial em que Pedro Raul estaria sim negociando com o Vasco. As negociações avançaram bastante aí porque as partes queriam, ambas as partes, tanto Pedro Raul como o Vasco, então acabou que essa negociação foi bastante adiantada, conversavam bastante, empresários de Pedro Raul, seus representantes e o clube já negociavam, já conversavam bastante, então isso aí foi um adiantado bastante bom assim para essa contratação. Pedro Raul, que tem 24 anos, foi o vice-artilheiro na última temporada do Campeonato Brasileiro, atuava pelo Goiás, já atuou por clubes como Atlético Goianiense e também pelo Botafogo aqui do Rio de Janeiro, em que teve uma passagem assim um pouco apagada no caso do Botafogo. Além disso, Paulo Brax tem sim assuntos engatilhados para treinadores e jogadores. Ele segue trabalhando diariamente com consultas e conversas e vem precisando aprovar as decisões com a 777 antes de prosseguir, como foi o caso de Pedro Raul, que teve aí agora a aprovação da 777 e a negociação encaminha para ser finalizada. O centroavante recebeu propostas e consultas de diversos outros clubes, mas escolheu o Vasco pela vontade e acreditar no novo processo que o clube está vivendo aí. Isso foi dado por Pedrosa em seu Twitter. Como já disse, lembrando que a negociação inicial e a informação inicial foi dada por mim e por Pedrosa em conjunto em seu Twitter. Para você acompanhar mais disso, só seguir a gente aqui nas redes sociais, que a gente vai estar sempre atualizando vocês aqui e claro, sempre aqui no vídeo. E aí, torcedor, o que é que você acha? Você acha que Pedro Raul é ou não um bom reforço para o Vasco? Eu particularmente acho um excelente reforço, um ótimo centroavante e vem aí bastante para agregar. Ele querendo, ele com vontade, eu acho que ele tem qualidade suficiente para ser inclusive titular da equipe Cruz Maltina. Comenta aqui para ver o que você acha. Sua participação é muito importante para a gente aqui no canal. A outra informação foi dada pelo Joel Silva, do Portal Lance, em que Danilo Boza não irá permanecer no Vasco para a próxima temporada. Estima-se que a compra do zagueiro estaria em torno de 2 milhões de reais e o Cruz Maltina entende que não vale esse investimento. Essa foi a informação do Joel Silva. Danilo Boza deve sim retornar aí para a equipe do Juventude no ano de 2023 e não deve permanecer aí como zagueiro do Vasco para a próxima temporada. Danilo Boza, que tinha sido titular em alguns jogos nessa reta final aí, no início era quinteiro, acabou que depois da chegada ali de Emílio Faro e Jorginho, acabou que ele começou a ser titular, então aí acaba que o Vasco não escolheu pela renovação, porque teria que pagar pelo jogador. O Vasco não quer pagar por Danilo Boza, apesar de ser um zagueiro um pouco jovem, mas o Vasco entende que não é necessário. Anderson Conceição é mais um que deve aí renovar, assim como Yuri Lara e também Thiago Rodrigues, são mais uns que devem continuar no comando no time do Vasco para a próxima temporada de 2020. Outra questão aí é sobre o Wellington Rato, isso mesmo. Eu já tinha dado aqui a informação, tinha conversado com empresários e ele tinha falado sobre ofertas de diversos clubes aí para o atacante do Atlético Goianiense, o Wellington Rato. Inclusive ele teria falado sobre esses clubes, quem seriam. Conversei com ele já tem um tempo e ele falou que Cruzeiro, São Paulo e clubes da Arábia Saudita já tinham feito a proposta para o jogador. O Vasco tem sim conversado com ele, tem conversado com o empresário, no entanto o Vasco não fez nenhuma proposta oficial pelo jogador ao clube do Atlético Goianiense, porque o Vasco tem negociado mais com seu empresário para saber valores, está ainda nessa análise e ainda não deve fazer nada. Por quê? Porque todas essas negociações, tudo isso passa pela questão aí da 777 Partners e da aprovação desses nomes. Então o Wellington Rato não tem ainda essa aprovação por enquanto, então muito provavelmente aí o Vasco possa chegar, digamos assim, atrasado nessa negociação. O Wellington Rato, que já recebeu proposta de time da Arábia e também do São Paulo, ele confirmou agora, há pouco tempo, na ESPN, em entrevista, que recebeu sim proposta do São Paulo. O Vasco já tem noção dos seus valores, já tem noção de valores em relação ao Wellington Rato,
de negociações e etc, o que precisaria para pagar ele, e ele já tem consciência também dessa negociação com o Vasco. No entanto, falta aí essa questão com o clube, mas pode ser que o Vasco, que outros clubes entrem na frente nessa contratação de Wellington Rato, que tem 30 anos e foi um dos destaques aí do Atlético Goianiense na temporada de 2022. Bem, é isso, torcedor. Esse foi mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Peço a você para deixar o like, por favor. Agradeço demais você que já chegou até aqui. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. A gente tem vídeos aqui diários, sempre atualizando você, torcedor vascaíno, do boletim de informações do Vasco. E peço para você seguir a gente nas nossas redes sociais, está aqui na descrição. Seja membro aqui também do canal, tem aqui na descrição o link para você ser membro do canal do Pedrosa e ter acesso aí a grupos, a seu contato direto comigo, com o Pedrosa, nessa resenha boa que a gente tem bastante aí no grupo de WhatsApp. Tá ok? Segue aqui a gente nas nossas redes sociais, deixa o like. E é isso. Muito boa noite, torcedor vascaíno. Uma ótima noite para você. Uma boa noite de sono e uma ótima semana para você aí, vascaíno. E valeu e tchau.